Olá, pessoal, tudo bem? Então vamos lá para mais um programa Show de Bola número 112. Isso aí, vamos falar de Campeonato Brasileiro. Tivemos aí a 33ª rodada, falta apenas uma partida para completar os jogos e a gente já vai ver qual que é. Passando aqui pela rodada, Inter 2, Fluminense 0. O Inter continua aí nessa sua ascensão no Campeonato Brasileiro, não perde já há várias partidas, faz aí uma reta final de campeonato espetacular e volto a falar que o Inter era um dos favoritos ao título devido àqueles problemas que aconteceram com as enchentes no Rio Grande do Sul, que prejudicou tanto o Inter como o Grêmio, né? Essas equipes acabaram sofrendo ali no início, no meio do Campeonato Brasileiro, e agora o Inter ele mostra aí que realmente nós estávamos certos em enxergar o Inter como um dos favoritos, e o Inter, para mim, era o grande favorito a levar a Sul-Americana também, mas infelizmente essa situação acabou deixando o Inter de fora. Mas, então, nesse momento, o Inter vem muito bem, a equipe do Fluminense completamente instável, vai ter uma reta de final de Campeonato Brasileiro muito dura, então risco total aí para a equipe do Fluminense com relação ao rebaixamento. Não acredito nessa queda, mas vai sofrer até o final do campeonato. Palmeiras e Grêmio, o Palmeiras fez seu dever de casa, venceu o Grêmio por 1-0, né, gol do Estevam, que agora é o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Então o Estevam e alguns jogadores do Palmeiras vêm fazendo atuações importantes nesta reta final. O Palmeiras num todo não está fazendo partidas brilhantes, mas alguns jogadores têm se destacado e conseguido definir algumas partidas. Então, vitória tranquila também. O Grêmio é outra equipe que deve sofrer aí até o final do campeonato. Também não acredito numa queda, mas corre riscos. Corinthians 2, Vitória 1. O Vitória mesmo que vinha numa sequência boa de jogos também, mas o momento do Corinthians é muito bom. Apostava aí numa vitória do Corinthians e aconteceu. Fora de casa, 2-1. Ainda olha para a parte de baixo da tabela com preocupação, natural, mas não vejo risco nenhum da equipe do Corinthians cair, principalmente pelo futebol que vem apresentando. Nesse momento, o Corinthians joga um futebol melhor que todas essas equipes que estão aí perto da zona de rebaixamento, por exemplo, o Fluminense e o Grêmio. E o Botafogo 0-0 conseguiu empatar com o Cuiabá e, e colocar aí, não em risco o seu título, mas deixar a equipe do Palmeiras e do Fortaleza com esperanças de título, né? Então, fica o sinalzinho alerta, o Botafogo está na final da Copa Libertadores. A gente não sabe se isso causa uma tensão ali entre os jogadores, por exemplo, com relação à contusão ou não, e o seu desempenho acaba não sendo dos melhores, né? Cuiabá, ao meu ver, já caiu para a Série B, então o Botafogo não podia ter perdido ou esses pontos, né? Esses 2 pontos em casa, poderia estar muito bem aí na tabela, a gente já vai ver e destrinchar a tabela já já, tá certo? Cruzeiro 2, Criciúma 1, era esperado aí essa recuperação do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, Cruzeiro que não vencia há muito tempo no campeonato, aí consegue vencer, respirar aí para assegurar a sua vaga na Libertadores do ano que vem, que é importantíssimo para o Cruzeiro que acabou de anunciar, né, ser anunciado informalmente, vamos dizer assim, não foi o Cruzeiro que anunciou, mas a chegada do Gabigol, o Arias deve estar chegando para o Cruzeiro também, então o Cruzeiro se reforçando muito bom e é muito importante estar na Libertadores do ano que vem. Essa vitória foi fundamental, além do que tem a final da Sul-Americana, que aí o Cruzeiro pode aí conseguir a vaga direta para a Libertadores do ano que vem e conquistar um título que é importantíssimo, né? Fortaleza 3-0 no Vasco, esperava a vitória do Fortaleza, não por esse placar tão elástico, né? O Fortaleza continua aí olhando para o título, né? Ainda tem chances, é difícil, mas ainda tem chances. Então, vitória importantíssima dentro de casa da equipe do Fortaleza. O Vasco que ainda sonha com a Libertadores, porque se todo mundo ganhar aí os campeonatos, o Flamengo hoje sagrou-se campeão da Copa do Brasil. Se o Flamengo chegar entre os 6 primeiros colocados ali, ele já abre a vaga
e eu já vou mostrar para você como que a tabela está mostrando isso, tá certo? Atlético Goianiense e Bragantino 0-0, o Bragantino me decepcionou aqui, esperava uma vitória do Bragantino, que tem risco total de Série B, né? Então, pelo fato do Atlético Goianiense, para mim, já também ter caído, o Bragantino poderia ter se ajudado e vencido essa partida. O 0-0 é muito prejudicial à equipe do Bragantino nesse momento. O Juventude venceu o Bahia por 2-1, Bahia não dá para entender o que acontece, né? Não consegue vencer os seus jogos, vem muito mal do campeonato, já parece que está pensando em 2025 já. E é uma das equipes que também tem meio que a vaga muito próxima ali da Libertadores, o que é importantíssimo também para a equipe do Bahia, para a SAF, o Grupo City, né, se manter e conseguir disputar um campeonato, um título internacional. Pode ser a Sul-Americana também, caso continue nessa tocada aí, e a Libertadores do outro lado. O Bahia, se entra na Sul-Americana do ano que vem, ele entra como favorito. Se ele entra na Libertadores, ele vai entrar como uma equipe mediana. Então, não sei o que é melhor aí para a equipe do Bahia, pensando com relação a título. São Paulo venceu o Atlético Paranaense por 2-2, até esperava um empate nessa partida. O Atlético Paranaense, risco total de rebaixamento, né, nesse momento no campeonato. Não dá para entender o que aconteceu com o Atlético Paranaense, que tem um ótimo elenco, né, mas infelizmente derrapou feio aí no campeonato e tá aí propenso a uma Série B. Ó, o Juventude, por exemplo, essa vitória foi muito importante, a gente já vai ver aqui na tabela. Na quarta-feira, às 20 horas, tem Flamengo e Atlético Mineiro, pelo Brasileiro. Então, o Flamengo acabou de ser campeão da Copa do Brasil. O Atlético Mineiro agora tem ainda a final da Libertadores, que pode levar a própria Libertadores do ano que vem. E se isso não acontecer, o que é provável, para mim o Botafogo é favorito, ele vai ter que torcer para que a equipe do Cruzeiro, seu arquirrival, vença a Sul-Americana, abra 9 vagas ali, ou até tentar a vaga direta, se for 8 equipes, caso ele não vença a Libertadores. A gente já vai ver isso aqui na tabela e vai ver agora! Tá aqui, ó, tabela. Botafogo na primeira colocação com 68 pontos. Palmeiras em segundo com 64 pontos. Então ficou 4 pontos de diferença. Eram 6, conseguiu tirar 2 aí o Palmeiras. Tem um confronto direto ainda na 36ª rodada. Pode cair para 1 ponto ou dependendo do que acontecer antes. Os jogos do Botafogo são mais difíceis que os jogos do Palmeiras, tá? Então, a gente tem que ficar ligado aí. O Fortaleza com 63, então tá 5 pontos atrás do Botafogo. E por que não, né? Por que não ser campeão? Faltando 5 rodadas, 5 pontos de diferença, é possível, não podemos falar que não. Ó, o Internacional aqui ó, com 59 pontos, a equipe do Inter também não perde a 5 jogos, assim como a equipe do Botafogo, tá? Então o Inter está numa tocada espetacular nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Tem o Flamengo aqui atrás, ó, com 58 pontos na 5ª colocação. Porém, o Flamengo já está direto na fase de grupos da Libertadores, né? Porque foi a campeão da Copa do Brasil agora, hoje, né? Há horas atrás da gravação desse vídeo aqui. O Flamengo conseguiu o seu título e aí já abriu aqui a 7ª vaga para Libertadores. Aqui estava só 6 vagas liberadas, então tá indo 5 direto aqui, e agora o São Paulo e o Cruzeiro tá aparecendo aqui para a pré-Libertadores. Só lembrando que, caso a equipe do Flamengo, né, tenha um tropeço aí contra o Atlético, que é possível, e o São Paulo consiga ultrapassar ele aqui na tabela do campeonato, né, o São Paulo vai melhorando as suas condições e lutando por vagas direto na fase de grupo. O Botafogo, se vence a Libertadores, abre a 8ª vaga. E o Cruzeiro, posicionado aqui, se ele vence, ele abre a 9ª vaga. Então hoje Vasco e Bahia seriam beneficiados com o título do Botafogo, se for da Libertadores, do Flamengo, tá certo? E
se o próprio Cruzeiro for campeão. Se o Cruzeiro não for campeão, abriria mais uma vaga aqui, que seria do Botafogo. Caso o Atlético vença, fica só 7 vagas mesmo, porque o Atlético está aqui para trás. E aí ele não abre vaga. Lembrando só que o Atlético tem 2 jogos a menos. O Atlético aqui vencendo os 2 jogos, ele vai a 47. Ele empata aqui com a equipe do Cruzeiro, né? Ele empata com o Cruzeiro, ele vai ficar em 8º. Porém, com essa vaga aberta, ele perdendo o título, ele pode ainda ir para a Libertadores. Eu acho que o Atlético Mineiro, caso não consiga o título da Libertadores, eu acho que ele consegue a vaga da Libertadores pelo Campeonato Brasileiro, tá? Eu acho que ele vai conseguir avançar aqui e conseguir a sua vaguinha. Se for 8 só, fica mais difícil, porque eu acho difícil tirar essa vaga do Bahia, mas se abrir aqui mais uma vaga, os 9, por exemplo, aí o Galo tem total condições. Se ele vencer esses jogos a menos, aí ele joga o Bahia para fora, né? Então, vai ficar muito interessante aí a disputa entre o Bahia e o Atlético Mineiro, tá? Para mim, seriam essas 2 equipes que conseguiriam essa vaga adicional, o Bahia e o Atlético Mineiro, tá certo? Então, seguindo aqui, tem o Vasco, né, com 43 pontos, o Corinthians com 41, já falei do Galo, o Grêmio com 39, aqui, ó, tudo risco de rebaixamento, ó. Grêmio 39, Vitória 38, até aqui eram 12 vagas para a Sul-Americana, já abriu uma a mais aqui, ó, porque o Flamengo foi campeão, né, e jogou um time da Libertadores a mais, e aí automaticamente joga um time a mais da Sul-Americana também. Se os outros 2 conseguirem, ó, até o 15º pode ir para a Sul-Americana. Só quem ficar em 16º que não vai ter nada. Não vai ter nem rebaixamento, nem Sul-Americana, nem Libertadores e nem título. Vai ficar sem nada, que hoje seria o Juventude. Então aqui, ó, Vitória 38, Fluminense e Criciúma 37, todo mundo com o mesmo número de pontos, isso já é importante a gente analisar. Só aqui na parte de baixo, o Atlético Paranaense que não tem os 33 jogos, né? Então aqui, ó, o Juventude com 37 também, o Bragantino 36, Atlético Paranaense 34, Cuiabá e Atlético Goianiense, para mim, já caíram. Então, tem 2 vagas aqui para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 equipes, tá? Então, essas equipes com 37 pontos aqui, todas com risco total de rebaixamento. Eu ainda estou apostando na queda do Criciúma e do Juventude, tá? Criciúma e Juventude são as 2 equipes que eu aposto na queda. Vamos ver agora a 34ª rodada do Brasileirão? Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha aqui que jogão, hein? Corinthians e Cruzeiro, na quarta-feira, dia 20. Lembrando só que agora só voltam os jogos no feriado da quarta-feira, porque tem a parada para a data FIFA agora. O Brasil vai estar jogando as eliminatórias, vai ter um vídeo exclusivo também falando desse assunto. Então, 11 horas da manhã na quarta-feira, Corinthians e Cruzeiro, Bragantino e São Paulo, na quarta-feira às 16h30, Atlético Paranaense e Atlético Goianiense, lá na Liga Arena, Criciúma e Vitória, olha as equipes todas se enfrentando aí, ó, porque é tanta equipe, né, com risco de rebaixamento que elas se enfrentam, né, Criciúma e Vitória. Ainda na quarta, Bahia e Palmeiras, jogo importante também, o Bahia não ganha, né, e precisa pontuar. Palmeiras precisa sonhar com o título, e aí vai precisar ganhar do Bahia. Só jogão, hein, gente? Grêmio e Juventude, que jogão, que jogo importante. Então, olha isso aqui, ó. Juventude está com 37, o Grêmio com 39. O Juventude vence essa partida, ele ultrapassa o Grêmio com 40. Se o Grêmio vence, ele abre 5 pontos do Juventude. Olha que importante essa rodada. Cuiabá e Flamengo, ó. O Flamengo, adeus Campeonato Brasileiro, viu? Vai jogar aí os seus jogos, tal, mas ressaca total do Campeonato Brasileiro, do título, né, da Copa do Brasil. Então o Flamengo morreu
no Campeonato Brasileiro, tá? Vai fazer testes, eu acredito, testar elenco. Gabigol já anunciou a saída, já não devem colocar ele mais depois desse anúncio. Então, tudo novo aqui no Flamengo e isso pode beneficiar quem enfrentá-lo. Atlético Mineiro e Botafogo. Então é o que eu falei para vocês. O Atlético Mineiro, ele vai lutar aí pensando nessa vaga, caso ele perca o título do brasileiro. E o Botafogo aqui, ó, precisa ganhar. E já é uma prévia da grande final do dia 30, né? Então, é isso aí. Vasco e Inter, a equipe do Vasco precisa vencer também para ter sonhos de Libertadores, e a equipe do Inter, vencendo essa partida aí também já se garante na Libertadores do ano que vem, assim como Fortaleza e Palmeiras já estão garantidos na Libertadores. Então, Botafogo, Flamengo, Palmeiras e Fortaleza já estão garantidos na próxima Libertadores, tá? E o último jogo aqui, Fluminense e Fortaleza. Olha só, hein? Que pedreira para o Fluminense. O Fluminense que está aqui também no grupo dos 37 pontos. Vai ganhar do Fortaleza fácil? Lógico que não. Então, jogo difícil. Essa reta final do Campeonato Brasileiro é espetacular, porque quem vence vai prejudicar ou quem está em cima, ou quem está em cima vai prejudicar quem está embaixo. E todo mundo precisa pontuar, porque ainda todo mundo precisa de alguma coisa. Ou lutando pelo título, ou para tentar uma vaga na Libertadores, ou para tentar uma vaga na Sul-Americana, ou para correr, né, do risco de rebaixamento. Então, todo mundo tem algum objetivo ainda no Campeonato Brasileiro. Reta final espetacular de Brasileirão. Tá certo? Então, esse foi mais um programa Show de Bola. Trouxemos aqui um raio-x completo para você do Campeonato Brasileiro, tudo que pode acontecer. E vamos aguardar aí, só volta agora no dia 20, né? Uma semana e meia aí esperando as equipes que não têm atletas convocados para a seleção, vão poder fazer uma pré-temporada, recuperar jogadores contundidos para essa grande reta final de Campeonato Brasileiro. Acabou sendo até um presente para alguns essa reta final de Brasileiro ter essa data FIFA. Para outros que estavam embalados aí, como por exemplo a equipe do Corinthians, pode não ter sido tão interessante, mas vamos ver. Campeonato Brasileiro, cobertura total, reta final aqui no programa Show de Bola no canal Ale Moraes TV, Veículos da História. Forte abraço a todos, fiquem com Deus, tchau, tchau, e acompanhem os resultados e os palpites nos shorts.